Começando mais um vídeo, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dias ruins. Pensei nesse tema porque há mais ou menos uns 15 dias eu passei por um dia ruim, um dia de procrastinação, um dia de ansiedade, um dia que eu fiquei ali meio imobilizada. E eu parei para pensar quantas pessoas também passam por essa situação e de que forma eu poderia ajudar essas pessoas. E não foi um dia todo de procrastinação, foi um período ali, o meu período da manhã, que normalmente é o período que eu tenho mais produtividade, foi um período de procrastinação. E eu consegui ressignificar esse dia ruim, trazer um novo significado para ele. Eu vou te contar como eu fiz isso, é justamente esse o objetivo desse vídeo. Então fica até o final do vídeo que a gente vai descobrir junto uma única dica, uma única maneira de você ressignificar um dia ruim, de você recomeçar um dia ruim. E não tem como a gente falar de dias ruins sem a gente falar de hábitos angulares. Se você já acompanha aqui no meu canal, você provavelmente deve ter visto o meu vídeo sobre hábitos, onde eu falei mais profundamente sobre hábitos angulares, mas pincelando um pouco esse assunto, o hábito angular é um hábito ali no início da manhã, normalmente nas primeiras horas do meu dia, que tem um poder incrível de me incentivar a fazer outros hábitos. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que existem dias que vocês são extremamente produtivos, que vocês fazem tudo que vocês se dispuseram a fazer. E tem dias que vocês não conseguem sair do lugar, que vocês ficam imobilizados. E muitas vezes é a falta de percepção e de clareza do que é um hábito angular e do poder desse hábito angular na sua vida. Mas voltando para a minha história pessoal, o meu hábito angular, eu, Ana Luísa, tenho o hábito angular de ir na academia todos os dias. A partir do momento que eu cheguei em casa, dificilmente eu vou ter coragem de comer alguma coisa que não seja saudável. E isso vai elencando, né, dando aquele famoso efeito dominó nos meus outros hábitos. Então, a partir do momento que eu fui na academia, eu tenho facilidade de dar continuidade aos meus hábitos. Eu faço meu devocional, eu vou estudar, eu vou fazer as tarefas domésticas que são destinadas para mim ali diariamente, ou seja, eu vou conduzindo o meu dia, mas tudo isso acontece pelo hábito angular, o hábito ali das primeiras horas da minha manhã. E nessa história específica que eu estou relatando a vocês, eu tinha acabado de chegar de uma viagem, ou seja, eu passei um período de tempo um pouquinho distante desses hábitos diários, como a academia, alimentação regrada, alimentação saudável, como devocional, como leitura. Eu estive longe por um período de tempo, porque eu estava viajando, e quando eu voltei, eu ainda não estava ali no meu centro de equilíbrio. Fui na academia, mas não consegui fazer o treino da maneira que eu gostaria, e nesse sentido, cheguei em casa, procrastinei e tomei a pior atitude. Tenho certeza que vocês também já tomaram essa atitude na vida, que foi rolar feed de rede social de outras pessoas. Eu falo que esse é, pra mim, um hábito angular até negativo, porque o fato de eu ficar ali mexendo no celular me desperta uma ansiedade e eu procrastino muito mais. E a gente acaba entrando nesse looping. É muito importante a gente ter clareza desse looping de ansiedade e procrastinação. Então fiz um treino ali muito mal feito, ativou a minha ansiedade, porque eu não consegui fazer com a excelência que eu faço todos os dias. Ativou a minha ansiedade, a ansiedade me leva a procrastinar. E a procrastinação me leva a mais ansiedade, e a ansiedade me leva a procrastinar mais. E isso acontece em um ciclo infinito se a gente não tiver as ferramentas certas para quebrar esse ciclo, para dar um ressignificado a esse dia ruim que a gente está levando. E como eu disse, né, para mim, o meu hábito angular positivo é ir na academia. A partir do momento que esse hábito não foi feito com excelência, isso desencadeou aquele efeito dominó negativo. Então eu fui procrastinando, minha ansiedade foi aumentando e a gente sabe que esses dias são bastante longos, eles custam a passar. E se eu pudesse te dar uma dica, que foi o que eu fiz nesse dia difícil, foi tomar um banho e arrumar o meu ambiente. Eu sei que pode parecer uma besteira, pode parecer uma dica muito rasa, mas vocês não sabem o poder que um banho pode trazer para sua vida. O banho, gente, quando eu falo banho, eu falo dessa capacidade mesmo da gente se reposicionar. Existe algo muito mais profundo do que isso. Pra gente que é mulher, por exemplo, que tá o dia inteiro com o cabelo sujo, às vezes deitada na cama, com o seu ambiente todo desorganizado, se organizar, colocar a ordem em você em primeiro lugar, por isso que eu falei do banho,
e no seu ambiente vai trazer uma nova perspectiva para esse seu dia. Então eu fui lá, eu tomei um banho, lavei o meu cabelo, arrumei a minha cama, porque a gente fica com a cama bagunçada, que não faz a cama todos os dias, por exemplo, tem tendência de deitar nessa cama. Eu tava com o corpo doendo de ficar deitada na cama, porque eu fiquei horas ali mexendo no celular. Isso me levou para um lugar de ansiedade, e isso distancia a gente da nossa identidade quando a gente passa por esse tipo de momento. E o banho, ele me posicionou. Passei um bom perfume, lavei o meu cabelo, coloquei uma bijuteria, me arrumei, não fiquei de pijama. Outra coisa que muita gente tem hábito de fazer é colocar pijama ou colocar uma roupa de academia. Eu coloquei uma roupa que eu pudesse sair a qualquer momento. Então não coloquei uma roupa super chique, mas coloquei uma roupa que me permitisse me posicionar. Sentei aqui no meu quarto de estudo, na minha mesa, na minha escrivaninha, limpei a mesa. Não existe a gente começar um hábito totalmente, com um ambiente totalmente desorganizado. Então tirei aquela papelada da mesa, passei um pano, limpei meu notebook, sentei e peguei, gente, papel e caneta. Ó, coisa que todo mundo tem em casa é uma caneta e um pedaço de papel. Se você é uma pessoa física como eu, você vai usar papel e caneta. Se você não é uma pessoa física, você vai usar aí o seu celular. E eu peguei uma folha em branco e anotei tudo que eu precisava fazer num dia, né? Quem já tá acostumado a ver os meus vídeos sabe o quanto eu sou uma defensora aqui da agenda, que eu acho extremamente importante, visualmente, fisicamente, a gente ter ideia do que a gente precisa fazer, fisicamente mesmo. Eu digo assim, visivelmente, a gente ter noção das tarefas que a gente tem que desempenhar. E naquela folha eu coloquei tudo que eu precisava fazer. Eu sabia que não ia dar tempo de eu fazer tudo, mas eu coloquei tudo que eu precisava fazer. E dentro desse plano de tudo que eu precisava fazer, eu elenquei as minhas prioridades. E isso é muito importante, gente. Eu acho que é uma capacidade até de liderar a si mesmo, é a capacidade de você colocar suas prioridades em primeiro lugar. Então eu fui lá, dentre as tarefas que eu tinha que fazer, eu escolhi 3 tarefas, te indico a escolha de 2 a 3 tarefas, vai depender do tempo que você gasta com essas tarefas. Como eu calculei ali, eu só tinha a tarde, porque minha manhã foi praticamente perdida, eu calculei o que eu precisava fazer naquele dia. E para mim, Ana, todos os dias eu preciso cativar 3 áreas da minha vida. Apesar de dar atenção a várias áreas da minha vida e tentar me desenvolver em várias áreas da minha vida, existem 3 áreas que são extremamente importantes para mim. Essas áreas são o meu biológico, que seria o meu corpo, a minha aparência, o meu templo, a minha autoestima. Em segundo lugar, a minha espiritualidade, a minha transcendência. E em terceiro lugar, o meu intelecto, estudo para faculdade e leitura. Isso é essencial no meu dia. Eu chamo esses hábitos, inclusive, de hábitos fundamentais, porque eles fazem a Ana retornar para a identidade dela. E todo mundo vai ter aí seus hábitos fundamentais de acordo com as suas próprias prioridades. A minha ordem diária é sempre primeiro o físico, o biológico, depois a transcendência, depois o intelecto. Mas é óbvio que isso vai variar dependendo do dia. Se eu tiver uma semana de prova, o intelecto, que está ali em terceiro plano, vem para primeiro plano, porque eu tenho uma prova para fazer à noite, que eu estudo à noite, e eu preciso colocar isso como prioridade. E isso é a capacidade de você liderar a si mesmo, saber as suas prioridades. E a partir do momento que eu elenquei as minhas prioridades, eu me propus a fazer elas com foco total. Total. No meu caso, eu tinha ido na academia de manhã, eu não fiz um treino com excelência, mas eu fui na academia, então à tarde eu fiquei por conta de espiritual e intelectual, ou seja, devocional, estudar para minha faculdade e fazer a minha leitura. E isso foi extremamente importante para que eu pudesse me posicionar. Agora, caso você não tivesse feito o seu hábito angular positivo, ou seja, caso eu não tivesse ido na academia, eu ia ativar esse hábito positivo em outro momento. Então, se eu não tivesse ido na academia de manhã, eu iria na academia à tarde. Eu com certeza faria isso. Porque o meu hábito angular, mesmo que ele não seja instigado, mesmo que ele não seja ativado no momento que eu faço todos os dias, que é pela manhã, eu tentaria ativar ele à tarde. Então, com certeza, essa seria a minha primeira atitude. Não foi o que aconteceu porque eu já havia ido de manhã na minha academia. Mas a partir do momento que eu elenquei as minhas prioridades, a minha proposta é fazer essas atividades com foco total. De nada adianta você se propor a fazer muitas tarefas, porque você já perdeu uma parte do seu dia, e fazer elas de qualquer maneira.
eu, Ana Luísa, eu prefiro dar ênfase à excelência das minhas tarefas do que ao número de tarefas que eu vou desempenhar. Então, se eu estiver lá na academia, eu estou extremamente focada naquele momento. Eu já sei que eu não vou dar conta de todas as atividades, mas eu vou dar conta das 3 que eu me dispus a fazer. E isso vai ser extremamente importante para o seu reposicionamento. Outra coisa que vai acontecer com você. Se você procrastinou pela manhã, isso não significa um dia todo de procrastinação. Você pode ressignificar o seu dia. Agora, caso você tenha realmente procrastinado um dia todo, poxa, Ana, eu realmente não consegui, eu estava extremamente mal, eu estava extremamente triste, eu estava extremamente ansiosa, porque diferente da preguiça, gente, a procrastinação nos leva para um lugar de ansiedade muito grande. Então, aí vem a importância da gente ressignificar esses dias, porque a gente se sente extremamente culpado da procrastinação, por isso que ela é diferente da preguiça. Mas se você procrastinou em um dia, você precisa ter a mentalidade de que amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade de você fazer diferente. Você não precisa arrastar a sua procrastinação para toda semana. O fato de você ter procrastinado numa terça-feira não significa que você tem que procrastinar até o final da semana. Seu corpo não sabe a diferença de uma segunda-feira, de uma quinta-feira. Ah, não vou começar, Ana, porque já é quinta-feira e amanhã é sexta, já está chegando o final de semana. E eu te aconselho a começar o dia que for. Identificou a procrastinação, no outro dia faça escolhas diferentes. Isso vai te ajudar a minimizar os danos da sua procrastinação. Então recomece, gente, como se nada tivesse acontecido. Recomece como se você não tivesse perdido ali aquele dia de procrastinação. E eu tenho certeza que isso vai dar um novo significado para esse seu dia. Um dia que era para ser marcado pela procrastinação, pela ansiedade, vai ser marcado pelo menos pelos seus hábitos fundamentais, pelo menos para você elencar as suas prioridades. E lembre-se sempre que um dia de procrastinação não te define. Não importa o que você faz de vez em quando, o que importa é o que você faz na maior parte do tempo. Então, desde que isso seja a minoria dos seus dias, isso obviamente não vai causar danos aos seus resultados. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê numa próxima oportunidade.